Seja bem-vindo a mais essa reunião de conexão bíblica. Hoje, então, estamos fazendo um intervalo no estudo dos frutos, que já estava sendo finalizado, para retomar um pouco aquela série do fariseu, que já fizemos dois vídeos, né, nessa série, e agora vamos dar continuidade. Então, lembrando aqui, a ideia é fazer um estudo dos mandamentos da lei mosaica, né, com o objetivo de trazer para a nova aliança, né. Então, essa é a minha ideia, que eu estou procurando fazer para mim. Então, a ideia justamente é para eu colocar em prática, né. Essa é a minha proposta aí. E procurando aqui, então, a conexão bíblica compartilhar para estimular, né, essa ideia aí de olhar para a lei mosaica e aprender através da lei mosaica qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, que eu estou me propondo a fazer é de uma maneira diferente, por um outro caminho, fazer esse estudo também dos frutos, né? Porque os frutos nada mais são do que o mandamento do amor de Cristo, né? Ele nos mandou amar como Ele nos amou, né? Ele nos mandou ser o amor de Deus aqui, né? Ele nos mandou, portanto, ter a natureza dele, né? E essa natureza de Deus, esse mandamento de Deus foi revelado pela lei mosaica, foi revelado pela lei de uma maneira formal e que se transporta agora para uma dimensão aí no nosso espírito, né? Espiritual, né? Então, isso nós procuramos falar da última vez, né? Nos últimos estudos. E aqui, então, vamos dar continuidade hoje falando a respeito do altar, né? Então, estamos aqui na reunião 3 e vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a Deus que nos oriente nessa reunião, nessa explanação aqui, para que possamos transmitir de maneira clara e também que cada um possa entender, avaliar aquilo que foi falado e que nós aprendamos juntos aqui a cumprir esse mandamento que é a nossa parte na aliança, cumprir o mandamento de Deus. Então vamos aqui já iniciando, fazendo relembrando aqui o que a gente falou nas duas primeiras reuniões. Nós falamos então do começo dessa lei, da onde ela começou, né? Do ponto de partida, que foi a Páscoa, né? Tivemos que pontuar essa questão do lugar da partida, né? Então, falamos a respeito da Páscoa, falamos do que ela se refere à libertação do povo hebreu do Egito, né? Principalmente, esse é o aspecto principal da Páscoa. Eu até pus aqui, alguns textos, tem vários textos na Bíblia em que Deus relembra isso, né? No texto que trata da Páscoa especificamente, ele fala bastante da morte dos egípcios, que na nossa explanação dos primeiros grupos, das duas primeiras reuniões aqui do YouTube, eu falei a respeito disso com relação à incorporação dos gentios. Então, a morte dos egípcios relacionando-se com a incorporação dos gentios nessa aliança, né? Então, eu falei um pouco a respeito disso, aparece bastante no texto da Páscoa, mas o foco principal é a libertação do Egito. É a libertação do Egito, que é a libertação do pecado, né? Que Jesus veio trazer agora na nova aliança, né? Então, falamos um pouco a respeito dessa dádiva que veio por meio daquela Páscoa como confirmação da aliança
de Abraão, o envio de Jesus e depois a morte de Jesus, é uma nova Páscoa que com o envio do Espírito Santo. Então isso foi uma questão que a gente tratou a respeito para falar do ponto de partida, né? Para falar da Páscoa propriamente, da Páscoa dos hebreus, daquela primeira Páscoa no Egito. Então falamos disso e na sequência então entramos nos primeiros mandamentos, né? Lembrando sempre aqui que qual que é a minha ideia, né? Minha ideia é olhar para aqueles mandamentos, se são muitos e são grandiosos, né? Olhar para aqueles mandamentos e tirar alguma coisa que é para eu cumprir, que é para eu colocar ali como que é para eu estar diante de mim, que é para eu estar vigiando, para eu estar me vigiando, para eu estar vendo se eu estou cumprindo ou não estou cumprindo. Porque se eu tiver esses mandamentos diante dos meus olhos, se eu estiver vigiando esses mandamentos, nós cremos que se a gente estiver vigiando esses mandamentos, então aí sim vem a força do Espírito Santo para nos alertar: olha, aqui você está falhando, aqui você está saindo. E é isso que a gente precisa para então ir para a oração em nome de Jesus e anular esses pecados dentro de nós, para que a gente possa receber essa nova natureza, né? Então, a gente se propõe aqui a olhar para a lei e não entendê-la com toda a sua profundidade. É claro que a gente gostaria disso, né? Mas aqui nós vamos passo a passo, né? Então, pegando alguns itens e pegando alguns itens e procurando aprender alguma coisa. E aquilo que a gente aprende, colocar em prática. Essa é a ideia. Então, a ideia é aprender alguma coisa sobre a lei, algum entendimento, e aí colocar em prática. Colocar em prática como? Vigiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, e com a ajuda do Espírito Santo detectando as falhas, e aí indo para a oração em nome de Jesus e matando essa natureza de pecado. Isso é o que a gente aprendeu no estudo da transformação, esse método, esse processo de mortificação da nossa natureza, da natureza de filho do homem, e para receber a natureza de filho de Deus. E eu vejo com muita importância esse estudo dos mandamentos de Deus, esse estudo que é, na verdade, o estudo do amor de Deus, porque é a nossa parte, é o que a gente tem que cumprir, né? Então, eu estimulo fortemente que cada um busque sim, esse entendimento a respeito do que é esse amor de Deus, que nós estamos estudando aí com os frutos, já estudamos frutos, recursos, e aqui uma maneira paralela, olhando para o mandamento e buscando entender o que é esse mandamento, o que eu tenho que fazer, e aí sim colocar em prática. E nós estudamos então esses aspectos naquelas primeiras reuniões. O pão sem fermento e as ervas amargas, e esses dois aspectos nós relacionamos eles então com essa necessidade de lembrar que o mundo é amargo, que as alegrias do mundo são amargas, que o sucesso do mundo é amargo, né? Essa necessidade de saber que a gente tem uma proposta muito superior no reino de Deus e que começa aqui, com uma nova alegria, com uma nova satisfação, com uma nova paz. Ela começa aqui, está disponível para a gente, né? Então, a gente tem que se vigiar o quanto nós estamos dando valor a essas outras alegrias, a essas outras satisfações, e nós temos que nos vigiar isso e nos propor a vigiar, então o Espírito Santo vai nos mostrar. Então essa lembrança está aqui nas ervas amargas, né? E a outra questão que a gente falou foi a respeito de comer integralmente o cordeiro. E o que a gente conseguiu naquele estudo, nos dois primeiros estudos do fariseu aqui, aprender daí, é claro que tem muito mais coisa tratando de comer integralmente. Eu lembro aqui mais uma vez que a ideia não é entender tudo, mas pegar alguma coisa daquilo e já colocar em prática.
E o que a gente pegou naquela oportunidade foi esse sentido da necessidade da meditação, dessa necessidade da sinceridade, de confiar que Deus, de confiar na palavra de Deus, de saber que ela é verdadeira e que ela tem que ser levada todo cuidado para essa palavra, né? Então, a necessidade da meditação, que foi comentado, foi que se a gente não estiver meditando, se a gente não estiver vigiando a nossa atitude, nós vamos estar andando em erro, em pecado, sem nem perceber, sem perceber. Né? E isso é um problema, porque se está andando em pecado, sem dar a devida atenção, o que você está fazendo? Você não está logo de cara comendo aquele cordeiro integralmente. Então, você está pecando. Né? Então, a necessidade aqui, sempre lembrando o que? Aqui, o nome que a gente escolheu, fariseu aqui, ele tanto está aí porque trata de alguma coisa com um estudo da lei, né? E os fariseus eram esses estudiosos da lei, então remete a essa questão da lei, mas remete também a todas as críticas que Jesus fez aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei, porque eles tinham condições de ter o entendimento da lei e, no entanto, estavam fora do cumprimento dessa lei, estavam fora da vontade de Deus, né? Então, aqui é sempre esse alerta, né? Nós também temos condições de cumprir esse mandamento de Cristo por meio do Espírito Santo e por meio desse poder que foi disponibilizado para nós com o nome de Jesus. Nós temos condição de praticar esse mandamento. E é isso que Deus espera de nós. Então, se nós não estivermos praticando, estamos em falta com a nossa parte na aliança. Então, essa é a ideia aqui, então, ir começando, vigiando e colocando em prática. Então, as primeiras etapas nós falamos aqui de comer o cordeiro integralmente, meditação, necessidade de meditação, e a necessidade do desprezo dessas coisas do mundo, de colocar isso de lembrar-se sempre de que aquilo ali não é o foco, não é o nosso objetivo, e sim a vida eterna. Agora sim, então, vamos entrar nos primeiros mandamentos propriamente ditos. Né? Se a gente for olhar lá na Bíblia, se você for folhear a Bíblia, você vai ver que tem a Páscoa, passa a Páscoa, passa algumas etapas ali, as águas de mar, algumas etapas do deserto, e logo na sequência, então, vem os 10 mandamentos. Ali começa Deus a dar a lei para o povo, né? Ali vem os 10 mandamentos, né? Nós não vamos estudar os 10 mandamentos nesse momento agora, porque eu considero que eles já são uma espécie de resumo ali. Claro que eles têm um sentido particular, mas eles têm um sentido de resumo da lei. E a nossa ideia justamente não é para o resumo, é justamente ir para o específico, cada caso a caso, né? Então, nós vamos pular os 10 mandamentos, e só lembrando que aqui, que os 10 mandamentos estão divididos aqui em 4 mandamentos que se relacionam com Deus e 4 mandamentos que se relacionam com o homem, né? Então, os 10 mandamentos que estão lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Não sei o que eu pus aqui. Os 10 mandamentos, vamos olhar lá, né? Êxodo capítulo 20. Testamento. Êxodo. Capítulo 20. Isso, eles começam no versículo 1, capítulo 20, do 1, esse 10 aqui é os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 21. Eles estão aqui, então, do versículo 1 ao 21, estão aqui os 10 mandamentos. Os 4 primeiros se relacionam a Deus. Não terás outro Deus diante de mim,
não pronunciarás o nome de Deus em vão, não farás imagem de coisa alguma, e o dia de sábado, esses se relacionam com Deus. E os 6 que se relacionam com o homem. Honrar pai e mãe, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás. Esses são os que se relacionam com o homem, né? E aí, na sequência, os 2 assuntos que nós vamos estudar hoje, o altar e no próximo vídeo, os escravos, também, de certa forma, eles reproduzem esses 2 aspectos, né? O altar, um mandamento mais relacionado com Deus, né, a respeito do altar, e os escravos hebreus, um mandamento mais relacionado com o homem, com o irmão hebreu. Né? Então, nessa semana, hoje, nós vamos aqui estudar o altar. No caso aqui, o mandamento é o altar integral, que eu chamei aqui. Né? Então vamos entrando agora sim no estudo do altar aqui, altar integral. Vamos ler o texto que trata então desse primeiro mandamento. Né? Vamos ver aqui, Êxodo 20, 22 a 26. Êxodo, capítulo 20, de 22 a 26. Então aqui vai tratar o primeiro mandamento. Você vai ver aqui que acabou os 10 mandamentos aqui, que Deus falava, do monte com Moisés, e aí sim começa a descrição. E aqui então vamos para o primeiro mandamento. O Senhor disse a Moisés: eis o que dirás aos israelitas. Vistes que vos falei do céu. Deus falou: olha, eu falei do céu com vocês. Portanto, não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro para pôr ao meu lado. Você não vai fazer nada que vai me representar. O que você vai fazer? Tu me levantarás um altar de terra. É isso aqui, e já estamos aqui colocando o primeiro sentido desse altar, é o que vai me representar aí, de alguma maneira. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos, teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Então, onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Nesses lugares você vai fazer um altar para Deus. Se me levantares um altar de pedra, não construirás de pedras talhadas, pois levantando o cincel, tê-las profanado. Tá? Então, é isso aqui que nós vamos pegar. Tá? A ideia, por isso eu chamei de altar integral. Ou ele é de terra vai fazer lá uma montanha de terra, de argila, é uma coisa única, né? Não tem divisão, separação. Aqui, então, mesma coisa. Ou então vai fazer de pedras integrais. Não vai quebrar essas pedras. Porque quando você quebrar essas pedras, você vai estar profanando elas. Não subirás ao meu altar por degraus, para que não se descubra a tua nudez. Então aqui, se você for ver, tem uma outra lei, né? Não subirás ao altar, ao meu altar por degraus, né? Nós não vamos nos ater muito a essa, a ideia é olhar para essa aqui do altar integral, né? Mas só aqui, o que dá para a gente saber aqui, que o altar ele tem uma relação com Deus aqui. Não fareis Deus de prata, você vai me levantar um altar, então ele tem uma relação com Deus. E por aqui também, a gente não vai se aprofundar nesse tema, mas o fato de você não poder subir por degraus, para que não se descubra a nudez, isso também remete a uma semelhança, aí, uma simbologia desse altar, se relacionando com a figura de Deus, né? Por que não podia chegar próximo do altar? Porque ia descobrir a sua nudez, né? E qual que é a questão aqui da nudez? Nós já vimos em outros estudos aí, aqui da Conexão Bíblica, foi tratada a respeito dessa nudez, que vai estar
aí por toda a Bíblia, passando desde Adão lá, com o meu fruto do conhecimento do bem e do mal, até lá no Apocalipse, quando aqueles que estão diante de Deus estão vestidos com as vestes brancas, né? Então, essa é o simbolismo aí do que Jesus vem fazer com a nossa nova natureza aí, trazer essa veste branca, né? Então, nós também não vamos nos aprofundar aqui na questão da nudez, é um tema amplo aí, mas a gente sabe que ela está relacionada com algo que nos impede dessa comunhão com Deus, que nos afasta de Deus, né? E, portanto, o altar está aqui sendo algo que se relaciona com Deus. Na realidade, o altar, ele é um símbolo muito grande mesmo, muito grande, né? E ele vai ser, eu vou querer falar um pouco mais desse símbolo do altar aí, quando a gente chegar no altar do templo, porque o altar que é feito lá no templo, ou no tabernáculo, ou que for o altar que foi feito para o tabernáculo, que era aquela tenda que andava com os israelitas no deserto, e que depois ficou assim mais estabelecido no templo ali. Então, esse altar que estava tanto no tabernáculo quanto no templo, que na verdade eram dois altares, eles têm mais coisa para revelar a respeito desse símbolo do altar. Então, a gente vai procurar estudar com um pouco mais de profundidade o altar, se a gente tiver uma oportunidade de falar do altar do templo, né? Então, aqui nós vamos procurar nos ater exatamente a esse altar de pedras aqui, que não podia ser quebrado, né? Mas não vai ter como a gente não deixar de ter uma ideia do que é esse altar, né? Se eu não vou poder quebrar ele, de alguma maneira eu tenho que saber, mais ou menos, pelo menos, o que ele representa, né? Então, sim, nós vamos tratar um pouco a respeito do que representa esse altar e buscar aqui, então, um entendimento específico de que você não podia construir com pedras talhadas, né? E o que isso quer dizer para mim? O que isso quer dizer para mim? Será que eu, de alguma maneira, estou quebrando as pedras do altar? Essa é a questão. Se eu tiver, vou ter que reconhecer e orar, né? Então, essa é a ideia, né? Então, a respeito desse quebrar e profanar que está falando aqui, olha, se você levantar as pedras, você vai profanar o altar. Eu quis colocar mais dois textos aqui. Esse Isaías 29, versículo 9, e Amós 3, versículo 14, são dois textos que vão dar esse mesmo sentido, só para enfatizar esse sentido. Então vamos lá, Isaías capítulo 27, versículo 9. Pronto. Versículo 9. Aqui então. Aqui então tá falando aqui, tá dizendo assim: assim foi expiado o crime de Jacó. Então, em outras palavras, assim foi limpo, foi pago o crime do povo judeu, que aqui está sendo representado pelo nome de Jacó. Assim foi pago o crime do povo hebreu. Este é o resultado do perdão de seu pecado. Então, qual é o resultado do perdão que foi dado para o povo? Ele quebrou, como é que foi dado esse perdão? Ele, o povo, quebrou as pedras dos altares, como se trituram as pedras de cal, as estacas sagradas e os monumentos ao sol, que não se erguem mais. Então, como é que o povo judeu conseguiu esse perdão desse pecado? Como que ele teve essa culpa paga? Bom, eles fizeram o quê? Eles quebraram as pedras dos altares. Os altares não o altar de Deus, os altares profanos, né? Quebraram as pedras desses altares
e destruíram as estacas sagradas e os monumentos ao sol. Então veja, o que eles fizeram? Eles profanaram esses altares e dessa maneira conseguiram então que esse pecado fosse expiado, né? E em Amós 3,14, vamos dar uma olhada. Capítulo 3, versículo 14, está dito aqui, ó. Então, é uma crítica que Deus está fazendo aos altares profanos que tinham lá em Israel. No dia que eu punir Israel por seus crimes, punirei os altares de Betel. Os chifres do altar serão quebrados e cairão por terra. Esses chifres são justamente aqueles chifres que eu falei que eles vão aparecer no altar do templo lá, né? E que eles tinham feito altares em Betel, que não era um lugar autorizado, não era um lugar onde Deus tinha ali revelado o seu nome, e lá tinham, portanto, altares profanos, e Deus está dizendo, esses altares eu vou quebrar os chifres, eu vou profanar esses altares. Então tá aí, esse sentido aqui. Então, quebrou o altar, você está profanando o altar. O altar que é de alguma maneira aí que a gente está vendo um símbolo de Deus, né? Então aqui, vamos ver aqui esses textos que eu coloquei aqui. Então, a gente falou desse altar profano, esse altar quebrado, né? Que está sendo profanado. Vamos ver aqui alguns textos que tratam do altar e de consagrado era esse altar. Consagrado era esse altar que Deus estava propondo fazer, né? Então esses textos a gente vai procurar dar uma ênfase nisso, né? Ver a importância desse local aí na lei, né? Então vamos lá para Levítico, capítulo 16, de 1 a 6 e depois de 16 a 22. A gente vai caminhando mais ou menos na ordem aqui da Bíblia. Levítico, capítulo 16, de 1 a 6, 16 a 22. 16, então, de 1 a 6 vai falar aqui, vamos ler aqui. O Senhor falou a Moisés: depois da morte dos filhos de Arão, que foram mortos por terem se aproximado do Senhor. O que aconteceu aqui? Só para situar. Morreram os filhos de Arão porque foram diante do altar, que era o altar dos perfumes, o altar onde era colocado o perfume, os incensos diante de Deus, que ficava próximo da arca, e eles ofereceram perfumes que não eram permitidos e morreram, caíram mortos ali diante do Senhor. Então é isso que está dizendo, ó, depois da morte dos filhos de Arão, que foram mortos por terem se aproximado do Senhor, o Senhor disse-lhe, então falou para Moisés, recomenda a teu irmão Arão que nunca entre no santuário além do véu diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque apareço por cima do propiciatório. Não é para ele entrar de qualquer maneira lá. Então, nunca entre lá de qualquer maneira. Eu sei que é de qualquer maneira, porque ele vai dizer como que é para entrar, né? Eis como Arão entrará no santuário. Então, aqui, como que ele vai entrar lá? Como que ele vai comparecer, aqui no caso, diante da arca, né? Tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro pelo holocausto. Vestirá uma túnica sagrada de linho, levará sobre o seu corpo um calção de linho. Aqui o calção de linho aqui é importante. O calção de linho era necessário por causa daquela questão de não expor a nudez, né? Então não era uma vestimenta comum lá para eles, mas aqui para entrar diante, aqui sim, tinha que ter um calção de linho. Cingirá o cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas
que ele só vestirá depois de se ter lavado. Tem que se ter lavado também, né? Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado e fará a expiação por si e pela sua casa. Então, era essa maneira que ele tinha que entrar ali diante da arca, né? O altar ficava em frente à arca, mas separado por um véu. Tá? E aqui, então, tinha que levar o sacrifício pelo pecado, e o bode pelo sacrifício pelo pecado, e o sangue desses sacrifícios, e apresentar lá adiante, né? E aí sim, aqui a partir do 16, vai falar a respeito de como esse ritual de purificação desses locais, né? É assim que se fará a expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos israelitas, de suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma forma fará pela tenda de reunião, que está com eles no meio de suas imundícies. Ninguém esteja na tenda de reunião quando Arão entrar para fazer a expiação no santuário até sair. Fará assim a expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver saído, irá para o altar que está diante do Senhor e fará a expiação por esse altar. Como ele fará? Tomará o sangue do touro e do bode e porá nos chifres do altar em toda a volta. Aspergirá com o dedo 7 vezes o altar para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies dos israelitas. Então aqui a gente está falando aqui desse altar que eu mencionei aqui há pouco, que nós vamos tratar, esse altar que tem os chifres, que tem mais coisas aí relacionadas, mas por enquanto estamos só vendo a santidade desse local, né? Que era o templo, a arca, ali onde estava o altar, né? E a necessidade dessa purificação ao se aproximar nesse lugar. A necessidade desse sangue que estava ali purificando o próprio sacerdote Arão, que estava ali entrando para servir, que estava tomando ali tomando a posição dos pecados do povo, levando ali para oferecer como sacrifício expiatório, né? E também pelas impurezas do povo que estavam ali naquele lugar. Então, aquele sangue tendo que expiar esses pecados, né? Vamos aqui no Números 18, de 1 a 6. Então, aqui a ideia é mostrar a santidade desse local. Nós ainda estamos aqui procurando consolidar essa ideia de que esse altar tem um símbolo ali relacionado, tem um símbolo que se relaciona com Deus, né? O Senhor disse a Arão: Tu, teus filhos e tua família contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no santuário. Não vai ficar sobre Arão essa responsabilidade. Tu e teus filhos contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos em vosso sacerdócio. Então, esse sacerdócio que estava estabelecido por Arão, os pecados cometidos dentro dessa autoridade dele, do povo ali, seriam levados pelo sacerdote, né? Farás aproximar-se do santuário contigo os teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo do teu pai, para que se juntem a ti e te ajudem quando estiveres com teus filhos diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que te é devido, e o serviço da tenda, mas não se aproximarão dos objetos sagrados, nem do altar, para que não morram. Então aqui, se esses aqui, que não eram os sacerdotes, se aproximassem do altar ou dos objetos sagrados, eles iriam morrer. Tal era a santidade desse local.
e vós juntamente com eles. E aí o Arão e esses também iam morrer junto com eles. Se eles se aproximarem, ia morrer todo mundo. Serão teus auxiliares e terão a seu cuidado a tenda de reunião para fazer todo o serviço. Nenhum estrangeiro se aproximará. Então, estrangeiro nenhum podia entrar ali. Fareis o serviço do santuário e do altar, para que não venha de novo a cólera do Senhor a ferir os israelitas. Fui eu que escolhi os levitas, vossos irmãos, entre os israelitas. Dados ao Senhor, são de novo entregues para fazerem o serviço da tenda de reunião. Então, aqui fala a respeito dos levitas, que foi aquele povo separado, que foi aquela tribo separada, que era como que oferecida a Deus. Aquela tribo representava o que foi Isaac, né? Abraão ofereceu a Deus Isaac, né? E não precisou matar o filho, mas tomou essa iniciativa e ofereceu para Deus. E aqui os levitas cumpriam essa função, né? Os levitas eram aqueles que tinham sido oferecidos a Deus. Eles estavam ali como representando os primogênitos dos hebreus, né? Então, havia até um balanço aí de peso entre os primogênitos e o número de levitas, né? Então, se o número de levitas não superasse o número de primogênitos de toda a nação, tinha que ser feito um sacrifício, uma oferta para suprir essa diferença aí, suprir essa diferença que era do número de primogênitos maior do que o número de levitas. Porque os levitas representavam aqueles primogênitos que eram oferecidos a Deus. E aí sim Deus os devolvia, aqui como está escrito aqui, são de novo entregues para fazerem o serviço da tenda de reunião. Então eles são meus, de Deus, e eu devolvo eles para que eles fiquem fazendo fiquem aí entre o povo hebreu e eu, Deus. Eles vão fazer essa ligação. É o sacerdócio aqui de Arão. Então aqui, o que eu quis dizer era uma coisa sagrada. Era uma coisa muito sagrada. Aproximar-se daquele lugar de maneira indevida era morte, né? Então, vamos ver aqui o próximo. Agora, então, vamos entrar nisso que eu já vou começar a introduzir aqui o meu entendimento a respeito desse não poder quebrar essas pedras, né? Que é o mandamento que nós estamos indo atrás, né? Nós entendemos aqui, de alguma maneira, esse altar se relaciona com Deus, né? E ele não pode, portanto, ser quebrado. Não pode quebrar esse altar, não pode dividir. Então vamos ver aqui alguma coisa que se relaciona com isso aqui, né? Que é a lei do santuário único. A lei do santuário único, nós vamos direto para ela, Deuteronômio, capítulo 12, versículo de 1 a 6. Então, aqui uma lei que está complementando para mim, na minha opinião, ou pelo menos em algum sentido. Eu acho que tem bastante sentido. Como eu disse, o altar é uma coisa que é um símbolo muito grande aí, e nós não temos a pretensão de entender tudo num primeiro estudo. A ideia é entender alguma coisa, né? Alguma coisa e já começar a praticar. Essa é a ideia. Então, pelo menos o que eu estou entendendo a respeito desse não quebrar, eu acho que tem a ver com essa lei aqui do santuário único, né? Vamos lá. Estas são as leis e preceitos que devereis observar na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos deu como propriedade por todos os dias de vossa vida. Então, essas são as leis. Todos os lugares em que os povos despojados por vós, eles estavam dominando aqueles povos da terra lá, matando aqueles povos, em que os povos despojados por vós
tiverem dado culto a seus deuses, nos altos montes, nas colinas ou debaixo de qualquer árvore frondosa, vós os destruireis completamente. Então, vai destruir os altares daqueles povos que estavam na terra que o povo hebreu estava conquistando. Derrubareis seus altares, quebrareis suas estelas, cortareis suas arcerás, jogareis no fogo os ídolos de seus deuses e apagareis os seus nomes daqueles lugares. Vai apagar o nome deles daqueles lugares. Não fareis assim com o Senhor vosso Deus. E como é que vai ser? Irás ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Que Deus escolher entre todas as vossas tribos. Para aí estabelecer o seu nome. Então lembra aquilo que já foi falado. Onde o meu nome foi estabelecido, o lugar que ele escolher, e unicamente ali irás procurar. Então não é em qualquer lugar, é só naquele lugar. É nesse lugar que apresentareis vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas primícias, vossos votos, vossas ofertas espontâneas, os primogênitos de vosso rebanho graúdo e miúdo. Então é nesse lugar que vai ser apresentado o sacrifício, vai ser colocado o altar, onde Deus manifestar o seu nome, naquele lugar específico, e não é qualquer lugar. Então, você vê, é um lugar específico, não é qualquer lugar, não pode fazer de qualquer maneira. E aqui então, vamos aqui então para um fato que ocorreu aqui. Em Josué, que se relaciona com essa lei aqui, né? Se relaciona com essa lei. Josué capítulo 22, de 9 a 12 e de 20 a 27. Josué. Logo depois, você viu aqui, logo depois Deuteronômio, onde foi onde Moisés fez aquele resumo da lei para os hebreus, e então ele não entrou na Terra Prometida, foi Josué que entrou. Então aqui começa o livro de Josué, que é essa conquista da terra. E no capítulo 22, Josué já tinha terminado a conquista da terra. Como é que foi? Josué entrou com todo o povo lá na terra, né? E foi derrotando as principais nações, derrotou todas as principais nações. Aí depois que ele derrotou todas as principais nações, dividiu aquele território, cada área para uma tribo. Dividiu o território, cada área para uma tribo, e aí as tribos, por conta própria, tinham que terminar de derrotar as nações menores que estavam no seu território, né? Então Josué dominou todos, e cada uma tribo tinha que agora, nesse capítulo 22, elas iam voltar para os seus territórios e terminar essa conquista da terra. Essa conquista da terra, que nós já vimos, representa o nosso trabalho também de conquista da nossa alma, de mortificação, de salvação da nossa alma. Com a morte da nossa natureza de filho do homem, de natureza pecadora, e com a introdução dessa natureza, que está aqui representada pelos judeus, essa natureza de filho de Deus, que nós também falamos nas primeiras reuniões a respeito dos judeus, né, que representavam ali os filhos de Deus na carne. Nós agora, filhos de Deus no Espírito, temos esse trabalho de matar a nossa natureza de filho do homem, de pecado, as coisas que nós recebemos dos nossos pais, que nós aprendemos com a nossa cultura, o nosso conhecimento. Nós temos que matar essas coisas, esse nosso entendimento, o nosso modo humano de pensar, e transformar ele no modo de Jesus agir, no modo da natureza de Cristo. Então, isso é que Josué já tinha feito boa parte, já tinha dominado praticamente tudo, e agora as tribos iam cada uma para o seu território que tinha sido designado. Essas 3 tribos, a tribo de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés, tinham pegado um território que era antes do Rio Jordão.
o Jordão corta ali, desce para o Mar Morto ali, e esse território de Galaade ficava do lado antes de passar o Rio Jordão, né? E essas tribos tinham ficado naquele território que estava separado pelo rio. E aí aconteceu o seguinte: então eles estão retornando para seus territórios. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés separaram-se dos israelitas em Siló. Então separaram-se na terra de Canaã. Retomaram o caminho da terra de Galaade. Foram lá de volta para Galaade. Terra cuja propriedade tinham recebido por mandamento do Senhor transmitido a Moisés. E tendo chegado aos distritos do Jordão, então eles estavam ali para atravessar o Jordão, que pertencem à terra de Canaã, os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés levantaram ali, junto ao Jordão, um enorme altar. Então o que eles fizeram? Fizeram um altar ali. Fizeram um altar que se podia ver de longe. Então o que é esse altar aí? Aparentemente era um altar que não era o que Deus tinha mandado fazer. Não era no local que Deus tinha mandado fazer. E aí o que os israelitas fizeram? Os israelitas, tendo ouvido que os filhos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés tinham levantado um altar defronte da terra de Canaã, na região do Jordão, do lado dos israelitas, reuniram-se todos em Siló para irem combater contra eles. Enviaram os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, juntamente com os príncipes chefes patriarcas. Então eles foram lá encontrar esse pessoal que tinha feito o altar e iam combater eles, iam matar eles, porque eles tinham feito um altar que não era permitido. E aí estavam aqui, eu pulei uma parte para não ficar muito longo, e aqui, então, no versículo 20, esse pessoal que foi lá com as tribos de Gade, de Ruben, de Manassés, estão alertando eles. Olha o que eles estão dizendo. Não houve uma explosão de cólera do Senhor contra toda a Assembleia de Israel, quando Acã, filho de Israel, pecou contra o que estava votado ao interdito? E não foi só ele que pereceu por causa de seu crime? E não foi só ele que... Estão afirmando, não foi só ele que pereceu por causa de seu crime. Então o que eles estão dizendo aqui? Quando Acã pecou, não foi só ele que pereceu. Porque quando a cólera do Senhor veio sobre Israel, morreu várias pessoas quando Acã desobedeceu o mandamento. Então eles estão dizendo, vocês estão fazendo esse altar aí, e Deus vai se irritar contra todo o povo de Israel, né? Então eles foram fazer esse alerta, né? Eles foram lá, na verdade, de maneira agressiva, né? Aqui, um pouco antes ele fala aqui, não vos revolteis, eles estão alertando as tribos, não vos revolteis contra o Senhor, nem contra nós, nem contra o Senhor e nem contra nós, porque nós vamos assumir essa culpa por esse altar que vocês estão fazendo aí, construindo outro altar além do altar do Senhor nosso Deus. Se vocês estão construindo esse outro altar, a cólera do Senhor vai vir sobre todo mundo. É isso que eles estão alertando, né? E aí os filhos de Ruben vão esclarecer. Os filhos de Ruben, de Gade e de Manassés responderam aos chefes dos milhares de Israel: Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor o sabe, Israel o saiba. Se for por espírito de revolta e por infidelidade contra o Senhor, que ele não nos poupe neste dia. Então, se esse altar é porque nós estamos realmente fazendo algo contra o Senhor, que ele não nos poupe. Se for para desenhar-nos do Senhor, que levantamos um altar, e se for para oferecermos sobre ele holocaustos, oblações e sacrifícios, o Senhor mesmo nos peça conta disso. Então ele está dizendo, não é para oferecer holocaustos e sacrifícios. Por que nós fizemos esse altar então? Se o fizemos, foi antes por temor que vossos filhos digam um dia aos nossos: que tendes vós em comum com o Senhor Deus de Israel? Então aqui para resumir, estão dizendo, nós fizemos esse altar para ficar como símbolo.
Porque, ó, o Senhor pôs o rio Jordão como fronteira entre nós e vós. Então, um dia, os filhos de Rubem, vamos ler aqui. O Senhor pôs o rio Jordão como fronteira entre nós e vós, ó filhos de Rubem e Gade. Não tendes parte com o Senhor. Então, eles estão alegando o seguinte, ó, um dia os filhos de... Quem está alegando? Gade, Manassés e Rubem estão alegando, ó, os filhos dos judeus que estão aí do outro lado do Rio Jordão, que estão propriamente na terra de Canaã, vão alegar que os filhos de Rubem e Gade não têm parte com o Senhor. Então, com o risco dessa alegação de vocês dizerem que nós não somos filhos de Deus, nós estamos colocando esse altar para simbolizar que nós somos também filhos de Deus, né? E desse modo vossos filhos poderiam afastar os nossos do culto do Senhor. Por isso, combinamos entre nós, construamos um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que seja testemunho entre nós e vós. Entre nossos filhos e vossos filhos. Então, aqui tinha uma lei lá, que era uma lei, ó, esse santuário não é qualquer santuário, ele tem que estar num lugar específico, ele tem que ser naquele lugar que vocês vão oferecer os holocaustos a Deus. E aí aquelas tribos estavam fazendo o altar para ficar de símbolo, e aí houve esse mal entendido, eles foram lá esclarecer, não, pera lá, vocês estão fazendo um altar aí, vai vir a corda do Senhor. E aí eles esclareceram, não, nós estamos fazendo esse altar para que fique de símbolo. Como nós estamos divididos aqui pelo rio, então esse altar está simbolizando que, ó, nós somos filhos também, né? Como alguma coisa para anular essa separação que estava sendo causada ali pela geografia, ali, pelo rio. Agora, então, a gente já viu aqui, vamos voltar aqui, a respeito desse sinal de que quebrar é profanar o altar. Já vimos a respeito dessa santidade que esse altar se relaciona com Deus. Vimos um pouco a respeito dessa necessidade de unidade, dessa necessidade de ser aquele altar único ali, ou especificamente onde Deus designou. E agora eu vou traçar aqui um paralelo entre o altar e o templo, porque eu percebi aqui, por esses textos vocês vão poder perceber também, que o símbolo do altar se mistura com o próprio símbolo do templo, né? É isso que nós vamos ver nesses textos. Aqui, primeiro, Crônicas, capítulo 21, de 28 a 30 e capítulo 22, versículo 1. Então, o que diz aqui no finalzinho? Bom, tem que fazer uma introdução aqui de novo, né? O que tinha acontecido? Aqui já estamos seguindo em Crônicas, já é um tempo depois ali de Josué, já estamos no reinado de Davi. Davi tinha mandado fazer um recenseamento, que era outra coisa que era proibida. Deus tinha mandado não fazer recenseamento. E por causa que Davi mandou fazer recenseamento, então veio uma calamidade, uma praga sobre todo o povo, né? Então aqui novamente se mistura. Da mesma maneira que Arão representava o povo e assumia os pecados do povo, aqui o pecado do rei de alguma maneira também representava o pecado do povo, e o pecado do povo recaía também sobre o rei. Esse paralelo entre o povo e aquele que está entre o povo e Deus, ele é muito forte, né? E é um símbolo muito importante, né?
Então aqui Davi pecou, Davi deu uma ordem que não era permitida e veio uma calamidade sobre o povo. Davi então reconheceu o pecado e orou a Deus. E foi atendido. E nesse momento, vendo Davi que o Senhor tinha ouvido na tenda de Ornã, na eira de Ornã, o Jebuseu, ofereceu ali sacrifício. Então ali Davi ofereceu sacrifício. Nesse lugar aqui, na eira de Ornã, o Jebuseu, ali Davi ofereceu sacrifícios. O tabernáculo do Senhor que Moisés construiu, então ele está falando, ó, o tabernáculo não estava ali. No deserto, que Moisés construiu no deserto e o altar, se encontravam nesse tempo no lugar alto de Gabaon. Estava em outro lugar o tabernáculo. Mas Davi ofereceu sacrifícios ali. Porque Davi não pôde dirigir-se a esse altar no lugar alto de Gabaon para rogar a Deus, tão aterrorizado ficara ao ver a espada do anjo do Senhor. O que aconteceu é que ali, nessa eira de Ornã, o Jebuseu, Davi viu o anjo do Senhor. E esse você vê aqui, esse Ornã aqui, que era o dono do terreno ali, também viu o anjo do Senhor e se escondeu. Ali o anjo do Senhor se apresentou. E ali Davi ofereceu, e Davi orou, e ali ofereceu os sacrifícios e acabou aquela praga que estava recaindo sobre o povo hebreu. Aí no capítulo seguinte, logo no primeiro versículo, vai dizer o quê? E Davi disse, aqui vem o paralelo entre o altar, a respeito desse lugar, da eira de Ornã, o Jebuseu. Aqui é a casa do Senhor, esse é o altar dos holocaustos de Israel. Então ele falou, aqui é a casa do Senhor, esse é o altar dos holocaustos de Israel, para esse lugar aí. E o que aconteceu nesse lugar, nós vamos ver em Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Segundo Crônicas, aí veio o filho de Davi, que era Salomão, e foi ele que edificou o templo. E onde ele edificou o templo, Salomão começou a construção do templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus tinha aparecido a seu pai Davi, no lugar que esse tinha preparado, na eira de Ornã. Então, aqui, ó, essa eira de Ornã é aquele lugar lá. Então, foi aqui que foi feito o templo do Senhor. Ali onde Davi falou, aqui é o altar do Senhor, aqui é onde vai se oferecer o sacrifício para o Senhor, ali foi onde se construiu o templo. Então, esse paralelo entre o templo e o altar. E nós vamos confirmar isso em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Na verdade, confirmar não, mas traçar um paralelo aí também a respeito do templo e do altar. Olha aqui, o que está dizendo no 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. A construção do templo, está falando dessa mesma construção do templo, né? Na construção do templo só se empregaram pedras lavradas na pedreira, de sorte que não se ouvia durante os trabalhos de construção barulho algum de martelo, de cinzel ou de qualquer outro instrumento de ferro. Então veja, na própria construção do templo, é claro que as pedras do templo tinham que ser quebradas, né? Você vai fazer uma construção qualquer, a pedra tem que ficar mais ou menos quadrada ali, quadrado, um paralelepípedo, né? Não pode ser uma pedra redonda. Então tinha que quebrar, mas não era no lugar do templo que quebrava. Não era no lugar do templo que ia ser levantado o cinzel sobre a pedra para conformar ela. Era na pedreira que eles deixavam ela no tamanho, no formato certo, e aí ia lá para fazer o templo. Então aqui esse paralelo aí entre o altar não poder ser de pedras quebradas e o templo, de certa maneira, também ser construído com pedras que, se eram quebradas, pelo menos não eram quebradas naquele lugar da construção do templo. Então esse é o paralelo que a gente faz entre o altar e o templo, né?
esse vai ser um paralelo importante agora para o que a gente vai aqui começar a entender, pelo menos no meu entendimento, o que é, de um aspecto que essa altar integral, essa necessidade do altar ser integral, né? Então vamos ver aqui esse aspecto que eu vou dizer aqui a respeito da divisão. Aqui é um texto central, esse texto de Reis, que ele vai trazer esse paralelo muito importante. 1 Reis, capítulo 12, versículo 33 e capítulo 13, versículo de 1 a 5. Aqui, o que aconteceu no capítulo 12 aqui? Só para pontuar aqui, muito importante saber, é fundamental saber. Então, aconteceu que no final do reinado de Salomão, ele se perverteu, ele se afastou de Deus, né? E então foi dito que então o que aconteceu? Ele se afastou de Deus e foi dito então que o povo não ia ficar mais sobre o reinado dele, do descendente dele, né? Por causa desse afastamento. Esse afastamento foi ainda corroborado ali por Roboão, que era o filho de Salomão, que também não foi fiel aos mandamentos de Deus. E aí houve uma separação do povo. O Roboão ficou apenas com o reino de Judá, com a tribo de Judá mesmo, e metade da tribo, acho que de Benjamim, agora não estou lembrado, e o resto das tribos se separou e ficou sob o reinado de Jeroboão. Jeroboão aqui foi que ficou com o resto das tribos. E aí Jeroboão, preocupado que o seu povo ia continuar oferecendo sacrifícios no templo que estava no reino de Roboão, decidiu então construir altares e templos no seu território, no território que era o governo do Jeroboão. Ele fez templos lá, o que não era permitido, né? Aqui, estabeleceu sacerdotes em Betel. Nós já comentamos a respeito de Betel aqui, naquela profecia lá de Isaías ou de Amós, acho que de Amós, que falava que iam ser quebrados os chifres dos altares de Betel. São esses altares aqui que Jeroboão fez, né? Então, altares que não eram autorizados, não eram onde Deus tinha mandado, né? E isso foi decorrente do quê? Decorrente da divisão do povo judeu. Então, o povo judeu se dividiu. No 15º dia do 8º mês, isto é, um mês que tinha escolhido a seu bel prazer, portanto, não o que Deus mandou, Jeroboão subiu ao altar que tinha edificado em Betel, para celebrar festa com os israelitas. Subiu ao altar para queimar incenso. Então, foi nesse altar oferecer incenso, o que não era permitido. E aí o que aconteceu? Ora, estando ele de pé diante do altar para queimar incenso, eis que sobreveio um homem de Deus, vindo de Judá por ordem do Senhor. E este pôs-se a clamar contra o altar da parte do Senhor nesses termos: altar, então o que o profeta falou? Altar, altar, eis o que diz o Senhor: na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias, um descendente. E ele morará, ele está falando para o altar, e ele molará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos. Esses lugares altos são esses lugares de Betel aí, não autorizados, que agora queimam ofertas sobre ti, e os ossos humanos serão queimados sobre ti. Ao mesmo tempo anunciou o homem de Deus um prodígio, dizendo: eis a prova de que o Senhor é o Senhor quem fala. O altar vai se fender e a cinza que está por cima se derramará por terra.
Ao ouvir a ameaça que o homem de Deus proferia contra o altar de Betel, o rei Jeroboão levantou a mão contra o altar e disse: prende contra o. Levantou a mão do altar, ele estava no altar, e disse: prendei-o. Secou-se-lhe, porém, a mão que se estendera contra o homem, de modo que não pôde trazer a si. O altar fendeu-se e espalhou a cinza sobre ele, assim como dissera o homem de Deus por ordem do Senhor. Então, aqui, o que eu estou dizendo? Houve a divisão, o povo se dividiu, construiu novos altares, e aí o que aconteceu? Qual foi o sinal de que Deus ia cumprir essa profecia aqui? O altar se quebrou. Então, o altar foi profanado por Deus ali, e esse foi o sinal que veio decorrente dessa divisão do povo judeu. E dos pecados, obviamente, dos pecados dele, né? Então, esse é um texto. E agora, então, sim, vamos já entrando aqui um pouco mais a fundo nesse meu entendimento dessa divisão, desse símbolo da divisão que se relaciona a quebrar o altar, né? Então, isso que eu estou dizendo, que quebrar o altar é dividir de alguma maneira o corpo, esse símbolo que é Deus, que é o corpo, que é representado pelos hebreus, que são os cristãos, né? Essa divisão. Então vamos lá para Mateus capítulo 5, agora é Novo Testamento. Esse texto todo mundo já conhece, mas é interessante, né? Ok, o versículo 22 a 24. E ele está falando aqui, ó. Então aqui vamos lá. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. E aquele que disser louco será condenado pela geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem fazer tua oferta. Então, o que Jesus está falando aqui? Qual que é o entendimento que a gente está dando aqui? É o seguinte, ó, Jesus está dizendo aqui, ó, não adianta você ir lá oferecer a sua oferta no altar, porque o altar que eu estou dizendo aqui, ó, você já está quebrando. Você está dizendo que o seu irmão é louco, você está condenando o seu irmão, você está em divisão com o seu irmão, já está quebrado o altar, já está profanado o altar. Então você vai oferecer a sua oferta lá, não adianta você oferecer. Porque primeiro você tem que estar reconciliado com o teu irmão. Primeiro você tem que estar unido dentro. O altar tem que estar integral dentro. Aí sim, o exterior pode ser válido. Mas se dentro você não está cumprindo esse mandamento dentro, fora também não vai adiantar, né? Então aqui, esse é o entendimento nosso desse aqui, profanar o altar como essa divisão entre os irmãos, né? Veja que é entre os irmãos, eu não estou nem falando com relação ao teu adversário. Eu acho que o adversário aqui já é um outro entendimento. Uma coisa é você reconciliar-se com o seu irmão, outra coisa é com o seu adversário. Óbvio que são coisas diferentes aqui, né? E eu não estou falando a respeito do adversário, estou falando a respeito do irmão. Essa relação entre o altar e a divisão entre os irmãos. Então aqui já vamos nos encaminhando aqui, vamos falando a respeito dessa comunhão com o altar, né? Então agora assim, ó, como que essa integração entre os irmãos se dá nessa comunhão com o altar. 1 Coríntios 10, 14 a 18. Versículo 14 a 18. Vamos ver aqui, ó.
Portanto, caríssimos meus, fugir da idolatria. Aí, ó, fugir da idolatria. Falo como uma pessoa sensata, julgai vós mesmos. Idolatria é relacionado ali com os cultos, os altares, né? Falo como as pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Considerai, e aqui ele vai traçar esse paralelo. Israel segundo a carne. Não entram em comunhão com o altar os que comem as vítimas? Então, aqui, ó, os que estão comendo as vítimas, os que estão ali juntos, estão em comunhão, né? Então, aqui eu não vou ler esse texto de Macabeus, para a gente não se estender muito também, mas esse texto de Macabeus está tratando justamente disso. Eles tinham os altares lá que tinham sido oferecidos, quer dizer, no altar do templo tinham sido oferecidos sacrifícios impuros, né? E aí o que eles fizeram? Eles foram lá e quebraram aquele altar. E eles dizem, com o risco de que nós não nos contaminemos, né? Com o risco de que se esse altar ficar aí e a gente oferecer um sacrifício para Deus nesse altar profano, nós vamos nos contaminar, né? Então essa quebra do altar, aqueles que estão em comunhão está relacionada essa comunhão do altar e a divisão e a quebra do altar com a profanação, né? E aqui então vamos aqui para o último que nós vamos falar a respeito então dessa unidade, desse altar integral, como representando essa necessidade de unidade dos irmãos, né? 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 9 e 16. É no mesmo Coríntios, só que no capítulo 3. Ele vai falar aqui, ó, tá fazendo uma crítica, né? A vós, irmãos, não vos pude falar como homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas. Eu vos dei dei leite a beber, e não alimento sólido, que ainda não podíeis suportar, nem agora podeis, porque sois carnais. Sois carnais. Por quê? Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não é porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando um diz eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, não é isso um modo totalmente humano de pensar? Quem é Paulo e quem é Apolo e quem é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé. Aí vamos já para o último versículo, lá na frente, ele vai falar então sobre essa edificação que ele e Paulo fizeram, e vai dizer aqui, ó, não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele vem criticar essa divisão e diz, e faz de novo a comparação, ó, vocês são templos de Deus, né? E fica com essa divisão, vocês estão dividindo o altar, né? Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 1 a 4. Versículo de 1 a 6. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, que são coisas que a gente sabe que são necessárias para se manter unidos com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente, né? Então aqui, ó, humildade e amabilidade, suportando-vos mutuamente. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então essa unidade que está sendo representada ali no altar que não podia nem ser quebrado, né? E esse altar santo, esse altar tão santo que nós vimos,
é o que a gente tem que olhar com todo o cuidado, essa questão de divisões entre os irmãos, né? Aqui, então, o último texto que nós vamos ler, né? Mas, então, já deixando esse alerta, né? A ideia aqui, então, é propor essa vigilância com relação a esse aspecto aí da unidade, né? Que a gente esteja sempre vigilante e procurando ver as coisas que estão causando divisões, que estão causando discórdias, discussões, intrigas, ciúmes, esse tipo de coisa. A gente tem que estar diante dos nossos olhos, vigiando muito essas coisas. Porque se nós não estivermos atentos a essas coisas, nós vamos estar quebrando o altar, quebrando o corpo de Deus. Se por outro lado nós estivermos vigiando, o Espírito Santo vai nos mostrar quando as atitudes que nós temos que promovem essas situações, e nós vamos poder anular elas no nome de Jesus, que é o que nós vamos procurar fazer aqui hoje. Mas antes, vamos concluir com esse salmo aqui, que é muito interessante, o Salmo 132. Vai falar então dessa união, dessa unidade aí. E aqui vai fazer uma comparação muito interessante, né? Ó, como é bom e como é agradável para os irmãos viverem unidos. E aí sim, ele vai comparar. É como óleo suave derramado sobre a fronte, e que desce a barba de Arão, para correr em seguida até a orla do seu manto. Então essa unidade é como o óleo derramado sobre a barba de Arão. Que óleo é esse? Esse é o óleo da unção. É o óleo que os ungidos do Senhor, o sacerdote tinha. E no caso, Arão era o que servia o altar. Era aquele que se apresentava diante do altar para oferecer as ofertas, os sacrifícios, né? Então, esse óleo da unção, essa unidade dos irmãos, é como esse óleo que desce a barba de Arão, né? E qual que é a próxima comparação? É justamente com o templo. É como o orvalho do Monte Hermon, que desce a colina de Sião, pois ali o Senhor derrama a vida e uma bênção eterna. Então, essa colina de Sião é a colina do templo. Então, aqui, o que a gente queria dizer é essa importância da unidade. Agora vamos para a oração final, que é uma oração nesse sentido de unidade, mas é aquela oração genérica, né? A oração genérica, eu não gosto muito da oração genérica, ela é importante só para trazer a consciência da gente dessas questões que são relevantes, que são importantes, né? Mas a necessidade é da oração específica, é a oração que a gente, vigiando as questões, reconhecemos o pecado. E aí sim apontamos esse erro e oferecemos, e por esse erro pedimos a transformação em nome de Jesus, que é o que eu chamo da oração específica, quando você reconhece o pecado, né? Então aqui nós vamos fazer essa oração genérica, claro, porque a oração específica cada um vai ter que fazer. Se vigiar, o Espírito Santo vai mostrar e aí cada um vai fazer. Nós não estamos nem entrando em muitos exemplos aqui do que é a divisão, porque isso também é trabalho de cada um, né? Trabalho de cada um. Saber que a divisão, que essas discórdias são erradas, mas agora o que vai levar no dia a dia, aqui é trabalho de cada um, no estágio que está, no crescimento que está. Então oramos a Deus em nome de Jesus, para que a gente tenha essa consciência dessas nossas falhas com relação à divisão e que para que a gente possa reconhecer no nosso dia a dia todas as atitudes que promovem a divisão entre os irmãos e que nós levemos então
isso em oração diante de Deus, reconhecemos essas nossas falhas, eu reconheço aqui tantas vezes que eu tenho falhado também com relação a esses aspectos. E reconhecemos então diante de Deus para que Ele possa nos perdoar e nos transformar verdadeiramente. Amém.